pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal, né? Eu tô aqui com os livros aqui em cima da minha mesa, porque eu tava preparando a live de vocês, esse nosso encontro, e eu sempre gosto de ler bastante, né? E esses livros me chamam muito a atenção, né? E aí eu queria muito pedir para vocês que estão aí, se vocês puderem ler, né? Disciplina Sem Drama, de Daniel Siegel, né? E agora? Meu filho não gosta de estudar, também é muito bom. Eu gosto muito de ler esses livros, fazem muito bem, né? E eu vou lendo, né? Não sei se vocês fazem isso, né? Eu gosto de ler e ir anotando os tópicos bons, né? Que a gente vai, discute, procura entender um pouco melhor. Então, gente, se vocês estão aí em casa e puderem ler esses livros, é muito bom mesmo. E sejam muito bem-vindos, boa noite, né? Priscila Luciana, seja bem-vinda. A gente vai iniciar o nosso bate-papo de hoje. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora no meu Instagram, nas minhas redes sociais, né, e não me conhece, eu sou a Vani Lopes, né? Sou professora, sou educadora parental, coach educacional, kid coach, mentora, palestrante, né? E sou idealizadora do programa Eu, Meu Filho e os Estudos. Eu sou a criadora da estratégia do IAA. O que seria a estratégia do IAA? A estratégia do IAA, eu mostro para vocês como identificar, acolher e auxiliar os nossos filhos em seus momentos de frustrações, de erros, né, de não entendimento, onde seus sentimentos estão aflorados, né? Então a estratégia do IAA é justamente isso. Você identificar o porquê daquilo, daquele sentimento, daquele acontecimento. Nos estudos, por exemplo, o porquê dele não querer fazer a lição de casa, o porquê dele não estar gostando da aula de matemática, né? E aí você identifica, auxilia, né? E acolhe a criança. Então, essa estratégia é uma estratégia muito boa que eu, né, criei e gosto muito de estar falando para vocês sobre ela, né? E essa estratégia a gente só trabalha dentro da disciplina positiva, ou seja, uma comunicação clara e uma escuta atenciosa. Você consegue identificar os problemas do seu filho, você consegue acolher e auxiliar o seu filho dentro da disciplina positiva. Isso é divino, maravilhoso, né? E eu sempre mostro para os pais o quê? O que eu falo sempre nos meus encontros, o que eu falo geralmente nos meus conteúdos, nas minhas redes sociais. Eu falo, gente, que é possível sim você desenvolver um filho nota 10 nos estudos, no seu dia a dia, a longo prazo, sem precisar mandar, gritar, brigar ou se estressar, né? E ainda, de quebra, você poder mostrar para eles o caminho para que eles possam ter resiliência, responsabilidade, autoestima, autonomia, segurança, disciplina, para que eles sejam organizados, né? Para que eles tenham respeito por você e não medo, para que eles tenham empatia, para que eles tenham autoconhecimento, eles se percebam, eles se conhecem, né? Entre outras. E aí, juntando todos esses ingredientes, você ter uma família nota 10, né? Uma casa cheia de harmonia, né? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e por deixarem eu entrar na casa de vocês, né? Muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá para o nosso bate-papo, né? Já falei muito, vamos lá para o nosso bate-papo para falar um pouco mais. Para falar um pouco mais. Bom, vamos lá. As férias acabaram, né? Para uns já foram, as aulas já se iniciaram, para outros iniciam agora, na próxima segunda-feira. Aqui em São Paulo, né, as escolas públicas iniciam na próxima segunda-feira, mas as escolas particulares já tiveram seu início na segunda agora, dia 30, tá bom? Então, as aulas estão chegando, as férias acabaram e agora está na hora de voltar para a rotina.
rotina. Então agora está na hora da gente voltar para a rotina. O período de volta às aulas nada mais é do que um recomeço, né? É um recomeço que exige um ritmo diferente de cada um. Mas aí você fala assim para mim, pô, mas como assim recomeço, né? Ele já está lá há muito tempo, desde pequeno, já conhece a escola, já conhece os amigos, já conhece a professora. Pode ser sim que ele esteja há muito tempo. Tudo bem. Porém, gente, você não pode fechar os olhos para as novidades. O que foi o ano passado não será esse ano. Muda. Existem novidades, né? As novidades aí afloradas, cheia de coisa nova. A escola tem muitas novidades. Cada ano é uma história, né? Então, a gente não pode fechar os olhos para as novidades, né? Conectar a experiência de uma classe nova e amigos novos com o retorno das responsabilidades que não existiam nas férias. E a gente precisa conectar nossos filhos a isso novamente, né? Então, fazer isso pode não ser tão fácil, né? Conectar os nossos filhos para as novidades, para a volta às aulas, né? Longe agora do período de férias, não é tão fácil, né, coitadinho? Não é fácil para ele, não. Agora, a volta às aulas, ela é sempre um momento delicado na rotina das famílias, né? É muito delicadinho a questão das voltas às aulas, porque depois de um tempo de descanso, né, perto dos familiares, os nossos filhos, eles precisam novamente pegar o ritmo da escola, pegar o ritmo dos estudos. O que de fato não podemos esconder, né, nem de nós e nem das nossas crianças, é que a vida mais livre e sem horários muito definidos vai, a partir de hoje, a partir de segunda-feira, né, vai dar lugar ao dia atribulado, ao dia a dia atribulado da sala de aula. Em casa, em casa também tudo vai mudar. Ou melhor, eu não diria mudar, mas voltar ao normal. Né? O horário de dormir, por exemplo, de fazer as refeições, o tempo dedicado às tarefas escolares que devem ser realizadas em casa, tudo isso vai voltar. Por isso, não adianta esconder, não adianta fechar os olhos e falar, não, professora, não, vai voltar. Claro que vai voltar. Por isso, pessoal, antes de mostrar a vocês algumas estratégias para que vocês se preparem e preparem o seu filho para o início das aulas, eu começo dizendo que é preciso o envolvimento familiar. Então, antes de você preparar o seu filho para o início das aulas, é preciso um envolvimento familiar. Nós sabemos que as primeiras semanas de aula, depois do carnaval, são um pouco complicadas, né? Mas existem algumas estratégias para que tudo funcione bem. Existe, tá? Eu digo que eu estou aqui para dizer a vocês que tudo é possível para que o lar de você se torne um lar harmonioso, um lar tranquilo, o seu filho uma criança calma, tranquila, né? Então a gente sabe que as primeiras semanas de aula, depois, né, do carnaval, elas são um pouco complicadas. Mas existem as ferramentas. Eu vou mostrar para vocês as estratégias para que tudo funcione bem, né? Só que é preciso tempo para que essas estratégias comecem a engrenar. Então é preciso tempo para que essas estratégias comecem a funcionar, tá certo? Então, como se preparar e preparar o seu filho para o início das aulas? Como a gente faz isso? Gente, vamos lá. É óbvio que para tudo transcorrer perfeitamente, a gente precisa começar por quem? A gente precisa começar por nós. Por quê, professora Vânia?
Porque nós somos os adultos da relação, certo? Mãe e filho, nós somos os adultos da relação. Então, essa é a primeira sacada, a primeira estratégia. A gente tem que começar por nós, tá certo? Então, é uma estratégia simples, tá? Talvez você já veja aí nos meus conteúdos quantas vezes eu falo que nós é que devemos dar o primeiro passo, né? E então a gente precisa se preparar, para poder preparar os nossos filhos para mais um degrau da sua vida acadêmica, para mais um degrau da escola, né? Isso que eu estou dizendo não é novidade para ninguém, né? A gente sabe que nós, sim, somos os responsáveis, a partir do momento que a gente coloca na escola, de ajudá-los a fazer um desenvolvimento e tornar esse mundo escolar um mundo tranquilo, né? Muitas de nós achamos que é só um início, só no início do ano, né? Ele tira de letra, o estudo para eles é beleza, vai dar tudo certo, a escola. A gente pode até pensar assim, mas os estudos são deles, né, professora Vânia? Os estudos são deles, eles é que tem que se virar. Eu comprei o material, eu fui na escola, eu fiz a matrícula, eu comprei o uniforme, agora são eles. Eu concordo, vocês estão certas, tá? Realmente os estudos são dos nossos filhos. Então, professora, por que começar por nós? Eu não estou entendendo, Pro. Essa nossa conversa está meio confusa. Por que eu tenho que começar por nós? Por que eu tenho que me preparar para preparar meu filho, né? Se os estudos são deles. Bom, a gente precisa pensar, né? Como eu sempre digo, e vou repetir novamente quantas vezes eu acreditar, né? Se necessário. Nós somos os adultos da relação pai e filho. Então, é óbvio que as coisas devem ser mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Primeiro eu me preparo, depois eu preparo meu filho, e aí sim, ó, eu e o meu filho preparadinho, tudo certinho, a gente parte para os estudos. Por isso que é muito simples. Eu, adulto da relação, meu filho, e aí sim a gente se dedica aos estudos, ao dia a dia, a tudo, não é verdade? E quando eu falo em se preparar, eu falo com relação também à sua saúde emocional. Você precisa estar equilibrado emocionalmente. E por que eu digo isso? Por que eu falo muito que as mães precisam estar equilibradas emocionalmente? Olha, pessoal, porque a gente sabe, né? Eu sei, né? Que o nosso dia a dia é cansativo, né? O nosso dia a dia, como mãe, como esposa, como funcionária, ele é cansativo. Ele é cheio de afazeres, de trabalhos, né? A casa é uma loucura, né? Agora, se não podemos evitar, se a gente não pode evitar o caos externo, ou seja, a gente não pode evitar esses problemas, né? Casa, trabalho, trânsito, esses monte de afazeres que nós temos, se a gente não pode, porque não tem como evitar. Eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. Então, isso eu não posso evitar. Então, se eu não posso evitar o caos externo, eu preciso começar a pensar e começar a evitar o caos interno, a trabalhar dentro de mim esse equilíbrio, a trabalhar dentro de mim o pensar, o respirar, para poder agir com o meu filho, né? Porque para uma boa conexão familiar, a gente precisa estar equilibrado, né? Então, se a gente não pode evitar o externo, a gente tem que começar a evitar o caos interno, para uma boa conexão familiar, né? E isso, gente, assim, não é só nos estudos, não. Estou falando da volta às aulas. Claro, nossa live é direcionada a esse assunto, mas a gente tem que pensar que isso é para tudo, né? A gente precisa estar equilibrado. Porque quando os nossos filhos nos chamam, né, para ajudá-lo em algo, e eu já estou cansada, e eu já estou estressada, isso acaba gerando o quê, gente? Vamos lá. Seu filho está fazendo a lição, você chegou estressada, você chegou cansada,
Você tem muita coisa para fazer. E ele simplesmente vira e fala, mãe, como é que eu faço essa conta aqui? Se você está estressada, se você está cansada, o que vai acontecer? Aí começam os gritos, aí começam os castigos, as punições, porque a criança não vai ficar calada, né? Então, gente, o que pode ser fácil para você, né? Pode ser muito difícil para outra pessoa. Então, você acha que para a criança estudar, fazer a lição, é fácil. Mas o que é fácil para você pode ser difícil para ela, né? Tá certo? Agora, você imagina, por exemplo, lá na sua empresa, né? Quando você está com alguma dúvida, alguma coisa, e você é recebida com gritos, ou você é recebida com punição. Você não fez o e-mail. Agora você vai ter que ficar até mais tarde para fazer. Quando você é recebida assim, o que acontece quando você é recebida assim? Você fica revoltada, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos só parar e pensar o que eu estou querendo dizer para vocês. Vamos lá. Eu cheguei cansada. Eu tenho certeza... Elaine falou, é verdade. Não é verdade, porque eu chego cansada. Gente, a gente é ser humano, né? Carne, osso e tal. Então a gente tem aquela adrenalina quando a gente chega, né? Então a criança está fazendo o seu dever. Ou você está esperando ela está esperando você chegar para começar a fazer. Você está nervosa. Você está nervosa. A sua emoção está lá em cima. Os nervos, como dizem os antigos, a flor da pele. Então, o que acontece? Você vai falar, faz aí. Olha, eu tenho janta para fazer. Fica aí, faz aí. Depois você me chama se precisar. Mas você já está nervosa, né? E para a criança, isso não é legal, né? Então, a gente tem que começar a pensar que o seu filho precisa de você. Então, nesse momento, ele precisa de você porque para ele está difícil o que ele está fazendo. Mas você está abalada emocionalmente, cansada, né? Estressada com algo que aconteceu. E aí você desconta no pequeno. Claro, você faz por mal? Claro que não. Você está cansada, está estressada, né? Então, é preciso tomar conta de você. É preciso se equilibrar emocionalmente. Para que não haja castigo, punições, rótulos, berros, né? Quando a criança vai perguntar alguma coisa para você referente à lição ou referente ao jantar. Mamãe, o que tem para jantar? Não sei. Vou pensar agora. Eu não pensei. Eu acabei de chegar. Eu não pensei. Então, quer dizer, você está estressada, você está, né? Aí, você tem que, de repente, pensar assim. Bom, o que eu preciso fazer, né? Eu falo muito do respirar, né? Do pensar antes de falar. Eu falo muito do... Tá estressada? O menino perguntou, dá uma pausa. Fala, filho, espera um pouquinho. Vai, toma uma água. Retorna. Pergunta o que é. Tira a dúvida, né? Porque você já parou para imaginar que muitas vezes a gente vem, sempre quando a gente está nessa situação, a gente vem com algumas frases do tipo, a criança está perguntando, está lá porque não sabe fazer matemática, por exemplo. Eu não acredito que você não está sabendo fazer isso daí. Poxa, eu comprei tudo para você, comprei os melhores materiais e você não está conseguindo fazer uma continha demais. Você não está conseguindo fazer essa conta de dividir. Eu não estou acreditando. Eu trabalhei o dia inteiro. E você aí só faz isso. Nossa. Você só faz isso, só faz estudar. E aí fica me perturbando, perguntando as coisas. O seu filho está precisando de você e você está cansada, né? Então é muito importante você respirar, pensar, porque não adianta fugir. As dificuldades com os conteúdos escolares, eles virão. As reclamações das professoras voltarão. As lições de casa já devem ter começado. Os materiais escolares, as temidas provas, os comportamentos como birra, preguiça, mentira, raivas, ansiedade, tudo isso vai voltar e vai adiantar você estar desequilibrado emocionalmente? Porque a gente já sabe que a criança, ela é imatura.
Ela nem sabe, às vezes, quando as coisas acontecem e ela já dá um pico de raiva. Então, não vai adiantar nós, pais, estarmos também desequilibrados. Criança desequilibrada, pai desequilibrado é o caos. Então, você precisa estar preparada. Preparada para preparar o seu filho. Entende, pessoal? Estão entendendo? Estão comigo? Porque é preciso. Eu falo preparada para preparar o seu filho, mas você precisa estar preparada sempre, tá? A gente não pode agir por impulso em tudo que a gente vai fazer, principalmente quando se diz respeito aos nossos filhos. Não podemos agir por impulso. Precisamos pensar. Sabe por quê? Porque depois que a gente faz, a gente se arrepende. Depois que a gente faz, a gente se arrepende. Depois que eu grito, ponho ele de castigo, eu me arrependo. E esse arrependimento é dolorido, dói. Então pensa antes de fazer. Chega em casa, primeira coisa que você vai fazer, olha pro seu filho e diz: filho, mamãe hoje teve um dia danado. Olha, eu vou tomar um banho e depois a gente senta para conversar, que eu quero saber como foi seu dia na escola. E aí você vai tomar um banho, relaxa, deixa tudo o que aconteceu lá para trás, e aí você sai do banho e vai conversar com seu filho. Convida ele para fazer o jantar, né? Convida ele para conversar um pouco sobre os estudos. A gente precisa estar preparado para isso. Porque, gente, não adianta fugir. Tá tudo aí, tá chegando. Né? Hoje mesmo eu recebi um cronograma de um aluno meu, que eu dou aula para ele particular, e já na terça-feira ele já tem trabalho para entregar. Então, quer dizer, já tá aí, já começou. E a gente não pode fugir. Então a gente precisa começar a se preparar. Agora, como eu faço isso, professora Vânia? Primeiro, evitem os gritos. Deixem o autoritarismo e a permissividade de lado. Evitem os rótulos. Evitem a negligência. Sabe, não dá importância se seu filho fez a lição, se ele não fez, que tanto fez como tanto faz. Evitem isso. Entendem? Vocês têm que começar a entender que alguma coisa, se o seu filho te procurar, pode estar acontecendo. Então reconheça os sentimentos do seu filho e os sentimentos seus. Reconheça. Tô cansada, tô nervosa, passei raiva. Ponto. Meu filho não tem culpa. Agora ele precisa de mim. E ele precisa de mim, calma. Eu estou trabalhando muito isso. Sim, é preciso. E vou falar uma coisa pra você, Pri, não é fácil, tá? Às vezes o estupim dá uma estourada, não é. Mas é preciso começar a trabalhar isso em você, né? É preciso começar, porque se você não começa, não dá o primeiro chute, né? O pontapé inicial, como dizem, o jogo não rola. Então, você precisa começar a já trabalhar isso em você. Sempre pensa assim: o meu filho precisa de mim. E ele precisa que eu esteja equilibrada para eu ajudá-lo a se equilibrar. Para evitar que ele fique estressado, para evitar que ele fique cansado. Porque não adianta depois chegar no final do ano, vocês correrem atrás. Procurar professor de reforço, ou procurar uma outra coisa para ele fazer, ou ficar de recuperação, você criticar a professora, não adianta. Então, por que esse assunto está sendo hoje? Porque precisamos já começar do jeito certo. Começar o ano letivo de 2023 do jeito certo. Equilibrado emocionalmente. Sem gritos, sem autoritarismo, sem permissividade. E começar do jeito certo. Reconhecer os seus sentimentos. Quando você estiver nervosa, com raiva, com alguma coisa externa, o caos externo, como eu disse, se equilibrar para evitar o caos interno. Né? E aí sim, escutar o seu filho, conversar com o seu filho, gentilmente, se acalmar, respirar antes de agir.
Não deixar, né, que a vida agitada faça você se indispor com o seu filho. Utilizar mesmo a ferramenta da estratégia do IAA. Se ele vier com algum problema, tenta identificar. Chama ele e fala, filho, eu percebi que você está com essa dificuldade. Então, o que a mamãe pode fazer para te ajudar? Né? Acolhe, auxilie o seu filho, né, em seus momentos desafiadores, que serão muitos. Eles estão em fase diferente, né? Quem estava no primeiro ano está no segundo, quem estava no terceiro está no quarto, e fases diferentes, e conteúdos diferentes, talvez professores diferentes, escolas talvez diferentes. Então é preciso começar a trabalhar em você tudo isso para que você possa ajudar a criança. E sempre abusando da boa conversa, sempre ouvindo e tentando ajudar, né? Entender os medos das crianças, entender os erros e as frustrações dela. Pessoal, é muito claro, o filho de vocês precisa de vocês. Eles precisam de vocês. Mas eles precisam de vocês renovadas também. Certo? Agora, você equilibrada, aí sim você pode preparar o seu filho para um retorno às aulas. E aí, você vai fazer o quê? Começa já organizando a rotina. Já começa organizando a rotina, né? O mais certo é você, juntamente com o seu filho, chama o seu filho e comece a organizar a rotina. Isso você vai organizando alguns dias antes de começar as aulas. Pode começar hoje, quem vai iniciar as aulas na segunda-feira. Quem já iniciou e ainda não fez a rotina, começa a fazer uma rotina, né? Para poder já começar a fazer a coisa mais organizada, certa. Comecem com os horários de dormir, né? E acordar, né? Porque isso é um desafio muito grande na volta às aulas. Por quê? Nas férias, os filhos de vocês, os nossos filhos, eles acordam, vão dormir a hora que quer, acordam a hora que quer, né? Vão dormir mais tarde, acordam mais tarde, né? E possivelmente isso vai atrapalhar agora no início da aula. Então é importante que vocês comecem a já fazer uma... Pessoal, cartolina, rotina, lá horário de levantar, horário de tomar café, horário de tomar banho. Tem que ter essa organização. Já começa com isso. Gente, rotina é importante. Não é robotizar, é organizar, é planejar, né? Então, comecem fazendo essa rotina, porque as férias, a rotina ela sai um pouco do padrão dela, né? Então é muito importante que vocês tenham uma rotina, né? Então, com o retorno à escola, é necessário que a criança comece a dormir mais cedo, para acordar bem, acordar disposta, né? Retomem os horários aos pouquinhos, né? Vai começando uma semana primeiro, e aí vai fazendo aos poucos, mas faça essa rotina, porque assim o seu filho não vai ficar cansado, dormir em sala de aula, não conseguir assimilar conteúdo. Criança com sono não assimila conteúdo, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A criança com sono fica dispersa, começa a conversar. Então é importante que vocês comecem organizando esse horário de dormir e de acordar. Presta bem atenção. Pessoal que vai iniciar as aulas segunda-feira, hoje é quarta, então já começa a fazer esse esquema do acordar e levantar como se estivesse na sala de aula. Ah, professora Vânia, meu filho vai à tarde. Ok, já começa a prepará-lo para isso, né? Já começa a organizar a alimentação, como você faz. No período de aula ele almoça 11h30, agora a gente está almoçando 12h30, 1h. Então volta a almoçar 11h30, começa a organizar essa rotina novamente, como era o ano passado, quando a criança estava na escola, né? Porque é muito importante que a rotina esteja presente, né? Começa também, outra coisa legal, que funcionava muito aqui na minha casa,
é você já começar a enturmar ele com a escola. Então, organiza os materiais, organiza os lápis, os cadernos que você comprou, coloca nome nos livros didáticos, começa pedindo ajuda para ele. Vem cá, filho, coloca seu nome aqui, né? Porque é tudo questão de você ir trabalhando, né? É todo um processo. Sim, é todo um processo. Só que assim, Elaine, se a gente não começar, não dá certo. Porque você vai começar quando? Em julho? Sabe? Em abril. É que nem o pessoal fala, eu vou começar depois do carnaval. Não, não. A gente tem que começar agora. Agora, no primeiro dia de aula. Já começar a fazer todo o esquema. Gente, ó, se vocês pegarem essas estratégias que eu vou passar para vocês agora, né? Começando por vocês, se equilibrando, se acalmando para poder começar a trabalhar com o seu filho as aulas, você vai simplesmente ter um ano letivo tranquilo. Não estou dizendo que vai ser 100% maravilhoso. Não, como eu disse, vai ter a tensão das provas, trabalhos, vai ter tensão. Só que você já está preparada. Entende? Uma coisa é você sentar na mesa já com o garfo e a faca ali para você comer, outra coisa é você sentar na mesa e ter que procurar o garfo e a faca. Então é muito importante que você já esteja preparada, né? Então coloca o seu filho já dentro do clima. Outra questão importante de eu falar para vocês agora é a rotina de estudos. É muito importante, pegou o cronograma da criança, porque toda escola, né, ela manda aquele cronograma, né, de estudos. Os dias das aulas, tal, direitinho. Pega aquele cronograma, tira a xerox, coloca na mesinha, cola na mesinha do canto de estudos do seu filho e já começa a organizar uma rotina de estudos, definindo o horário que ele terá que parar de brincar e fazer os deveres de casa ou estudar. Já começa a definir tudo, né? O legal é você lembrar aos poucos, vai lembrando ele aos poucos, né? Lembrando também vai lembrando ele aos poucos disso e vai lembrando para ele também que ele não vai ficar muito tempo estudando, são alguns minutos, né? Mas que vai ser importante para ele, vai ser proveitoso, aula dada, aula estudada. Faça um cantinho de estudo. Esse cantinho de estudo ele é muito importante. Então organize um cantinho de estudos com os materiais escolares, longe totalmente das distrações, né? Faça a rotina de estudos. Faça tudo isso antes das aulas começar, pessoal. É muito importante você organizar esse cantinho de estudos antes das aulas começarem. Por quê? Porque o seu filho já precisa ter a noção, a ideia de que é importante para ele estudar. É tão importante que ele tem um cantinho para ele trabalhar. Igual a mamãe teve na época lá da pandemia, o seu escritório. Igual o papai tem o seu canto de trabalhar. Então é muito importante ele já começar a entender isso. Então faça uma rotina de estudos. Peguem o cronograma da criança e já comecem a desenvolver isso. Interessante que o seu filho participe dessa rotina, que você mostre para ele que terá horários para fazer as lições e que você pode não estar, você pode estar trabalhando, mas que ele vai precisar sentar no seu cantinho e fazer as suas lições. E que você, ao voltar, vai ver o que ele fez, vai olhar se está tudo corretamente e se não tiver, vai mostrar para ele como é que deve ser feito. Então é muito importante isso. Então organizem o cantinho de estudos, tá certo? Com tudo que tem direito, é muito importante vocês estarem com uma rotina de estudos pronta quando começar a retomada da rotina escolar. Aproveite o momento da organização junto com o seu filho para deixar tudo o que é relacionado às aulas nesse espaço, né, de estudos, né? Desde os livros, cadernos, livros para pesquisa, mochila, né? Porque dessa forma vai ser mais fácil encontrar tudo na hora que ele precisar. Deixa tudo prontinho, porque você não vai estar lá o tempo todo do lado dele, é claro. Você tem suas coisas para fazer,
né? Então é muito importante que ele tenha tudo pertinho, para quando ele sentar na cadeirinha dele e começar a estudar, tá tudo ali, ele não tem que ficar te chamando na hora que você está fazendo jantar, ou ele não tem que esperar você chegar para procurar alguma coisa, né? Então é muito importante, pessoal, a gente ficar de olho nisso, tá certo? Outra coisa, é muito importante que vocês tomem atenção no que eu vou falar agora, né? Isso tem que ser feito, rotina de estudos, rotina familiar, tudo isso tem que ser feito agora, já, para que se torne hábito. E o seu filho comece a estudar sozinho, por ele mesmo, sabe? Entendendo que estudar é importante, é tão importante que ele tem um canto de estudos dentro da casa dele, tá certo? Eu morava, né, num quarto quarto, sala e cozinha. Era quarto e cozinha, certo? Então, eu fiz um cantinho de estudo da minha filha do lado da minha cama. E na hora que ela fazia os estudos dela lá, eu desligava a TV. Ela tinha a luzinha na parede, né? E ela utilizava aquele espaço para estudar. Então, gente, não tem desculpa para fazer um cantinho de estudos. Você pode organizar aonde você tiver um espaço. O que importa é não ter distração, tá certo? E faça isso agora, para que se torne hábito e o seu filho comece a estudar sozinho. Pois se você começar depois que você receber as primeiras notas, sabe, o tempo para criar hábito pode demorar e aí as notas podem vir até mais baixas, né? E começa novamente o estresse, começa novamente o desespero, começa novamente os gritos e os berros. Então, se você começar fazendo isso agora, isso não vai acontecer. E se acontecer, vai ser esporádico e vai ser muito fácil de você corrigir. Então, é muito importante você evitar tudo isso, definindo, junto com o seu filho, uma rotina de estudos, tá certo? Converse com o seu filho, mas converse com o seu filho muito, pessoal. Não importa se seu filho é pequenininho, tem 2 anos ou 1 ano e está indo para a escola, ou se seu filho é maior, tem 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. O importante é você explicar, né, que as aulas estão voltando e que ele vai precisar, sim, estar atento à volta às aulas, né? Ele vai, sim, precisar voltar, né, ao eixo, para começar um ano tranquilo, um ano letivo na paz, na tranquilidade, né? Eu não sei se aqui tem mães que é o primeiro dia de aula da criança, né? Não sei que se é talvez a primeira vez que a criança está indo para a escola, mas quanto menor a criança, maior a necessidade de você relembrar como é um ano escolar, como é estar numa escola, né? Aproveita o seu filho, senta com ele e começa a contar como foi para você o seu primeiro dia de aula. Como foi para você entrar na escola pela primeira vez, se for a primeira vez dele, né? Mas se a gente parar para pensar, vai ser tudo novo, né? Quem estava no primeiro ano vai estar no segundo, é a primeira vez no segundo ano, né? Então, conta para ele, conta a sua história, senta, fala, olha, filhão, nossa, você sabe que eu torcia muito para cair na mesma sala do meu amiguinho, né? Eu ficava torcendo. Então conta para ele, mostra para ele que estudar é divertido, né? Que estudar é gostoso também, que além de ele aprender, ele vai se divertir muito. Então começa contando isso, né? Porque isso vai trazer o quê? Segurança, vai trazer conexão entre você e ele, né? Fale da escola, do ambiente da escola, da sua e hoje da dele. Compare, vai falando uma escola, do seu tempo de estudos como que era, do tempo dele. Vai conversando, vai colocando o seu filho nesse mundo que é a volta à escola, né? Eu segui as suas recomendações e já montamos um cantinho bem aconchegante para ele. Ai, que gostoso! Tira a foto, manda para mim lá no direct. Manda para mim a foto do cantinho. Se vocês tiverem o pessoal que tem rotina, que está seguindo as minhas orientações, seguindo, né, as minhas estratégias, as minhas ferramentas, e se vocês tiverem
um cantinho de estudo, uma rotina, tira foto, manda pra mim lá no direct, que eu vou colocar lá nos meus stories pra mostrar pra mais mães e ver que é possível, que é gostoso fazer isso, que é prazeroso fazer isso. Então, manda pra mim, deixa eu colocar meus óculos pra ver quem é. A Jéssica, então, manda pra mim, manda lá no meu direct, vou adorar receber a foto desse cantinho, tá bom? Que delícia, eu adoro essas coisas. Bom, pessoal, eu fico emocionada com essas coisas, pessoal. Então, voltando aqui pro nosso conteúdo, cuidado com a alimentação. Bom, nas férias tudo é diferente, né? Muitos fast food, muita coisa, né? Muito oba-oba, né? Vamos começar a organizar a alimentação novamente, né? Vamos botar essa alimentação no eixo novamente, para que os nossos pequenos se alimentem bem, durmam bem e tenham um início de aula mais gostoso, né? Aos poucos, você vai tirando aquele monte, deixa os fast foods voltarem só para o sábado, só para o final de semana, ou só para aquele tempo, aquele dia que vocês estão meio atarefados e aí, vamos pedir uma pizza, né? Deixa isso para agora ser esporádico, vamos evitar, né? Vamos começar a dar uma importância maior para a rotina alimentar saudável, tá bom, pessoal? Outra coisa que é muito importante é vocês prestarem atenção com relação às refeições. Café da manhã, almoço, lanche e jantar. Pessoal, criança não pode acordar 11 horas da manhã, tomar café, e aí quando for meio-dia ela não tem fome. E aí ela vai para a escola 1. E aí ela já ficou sem uma alimentação. Tá? Presta atenção nisso, tá bom? Por isso que eu falei primeiro da rotina do sono, né? É muito legal também vocês fazerem, viu? Um quadrinho de sono, é muito interessante. Então, por isso que eu falei primeiro do sono. Então, a criança precisa dormir cedo para acordar cedo, para poder ter as suas alimentações adequadas, ir para a escola alimentado, ir para a escola sem sono, né? Evitem doces, né? Guloseimas antes das refeições, né? Se precisar, dá um iogurte, dá fruta nesses intervalos, mas evite a alimentação não saudável, porque isso prejudica também na parte cognitiva, né? Na parte de desenvolvimento escolar, tá bom, pessoal? Nas lições, no aprendizado. Então, fica atento. Por isso que eu falei primeiro da questão do sono, né? Outra coisa, pessoal, algumas crianças podem se sentir desanimadas. Seu filho, quem não se sente, né? Tô brincando o dia inteiro, acordo a hora que eu quero, como a hora que eu quero, e de repente eu volto para uma rotina. Então eu vou estar desanimado para a volta às aulas. Natural, né? Não é natural de todo mundo isso, né? Todo mundo ficar, como diz, desanimado. Não acredito, né? Vai começar, as aulas vão começar, ai, que caramba, não sei o quê. Então, é normal da criança ficar desanimada. Afinal, quem não gosta, né, de curtir umas férias, livre de muitos compromissos, né, não é verdade? Agora, para não deixar eles desanimados, nada como uma boa conversa, um bom bate-papo. Vocês perceberam que eu falo muito da conversa? Já perceberam isso? Eu falo muito do olho no olho, da escuta, da conversa, porque é muito importante a conversa. É muito importante um bom diálogo entre mães e filhos, pais e filhos. Então, tente conversar com o seu filho para que ele veja os estudos positivo, algo positivo na vida dele. Para que ele veja aspectos positivos para ele retornar para estudar, né? Então, além de você mostrar que você renovou os materiais, né, o que já vai deixá-lo mais animado, fala para ele que vai ser muito legal, que ele vai conhecer amigos novos, se isso acontecer. Se for outra escola nova, que ele vai conhecer a escola nova, professores novos, né? Rever professores antigos, por que não, né? Os professores preferidos, aprender as coisas novas, interessantes. Filho, você estava no 5º ano, agora você vai pro 6º, cara. Que legal! Você vai aprender coisa nova. Eu quero saber o que você vai aprender. Mostra curiosidade, mostra importância para ele, né? Porque nesse momento é muito importante, né, o seu filho
percebeu o seu interesse pelos estudos dele. O seu filho percebeu o seu interesse por tudo que está acontecendo na vida dele, pela mudança dele, né? Pelo fato dele dele mudar com relação a ir para uma outra escola, a ir para uma outra fase. Então é muito importante que seu filho sinta isso de você, né? Mostre que aprender pode ser muito divertido, tá certo? Pessoal, fica muito melhor assim, né? Fica muito melhor quando a criança olha nos seus olhos e ela entende que você dá importância para os estudos dele. Que você dá importância pela mudança. Porque é uma mudança na vida dele, é mais um degrau. É mais um degrau, ele está indo para uma coisa diferente, né? Então, verdade, minha dificuldade ainda, o meu tem 4 aninhos. Então, aproveita que ele só tem 4 aninhos, é difícil, um pouco difícil, difícil não, mas um pouquinho mais complicado a adaptação de uma criança de 4 anos, né? Principalmente porque as crianças se apegam muito com o professor. Então, se a professora não for a mesma, vai demorar um tempinho para ele se adaptar, tá? Mas ele se adapta, é automático, tá? Só que tem uma coisa, é mais difícil a mãe se adaptar do que a criança. Não é verdade? É mais difícil a gente se adaptar do que a criança. Acaba nós voltando para casa chorando e a criança chora 5, 10 minutinhos e depois fica lá e a gente fica chorando dentro de casa. Não é verdade? Mas se adapta. Então, pessoalzinho menorzinho, de 4 anos, 3 aninhos, 5, até 6 anos, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Por isso, aquela coisa de você apresentar, não só falar sobre a escola, mas apresentar os materiais, mostrar o que você comprou, mostrar as coisas novas para ele. Tá bom? Pessoal, eu não poderia falar sobre retomada de estudos, de aula, e não poderia terminar esse conteúdo se eu não falar desse assunto, tá? Presta muita atenção. Atenção ao uso dos celulares, dos eletrônicos. Mais uma vez eu digo, tudo em excesso faz mal. Prestem bastante atenção. O seu filho pode usar o celular? Pode. Você tem uma rotina, então ele tem que ter um tempo para usar o celular, tá certo? A tecnologia, ela é maravilhosa para os professores. Ela é maravilhosa para a criança. Mas, às vezes, a criança tem um trabalho para fazer e ela pega o celular para fazer a pesquisa e acaba desviando, né, da pesquisa e buscando outra coisa. Porque você está no celular, você está procurando lá algum assunto lá referente ao descobrimento do Brasil e de repente aparece sobre o menino que não quis ir para a escola e chorou, não sei o que. Aí vai lá e clica e esquece do descobrimento do Brasil. Então é muito importante vocês estarem atentos ao uso do celular para os estudos e também ao uso do celular no dia a dia. Então fique atento a isso, tá bom? Quando seu filho precisar fazer alguma pesquisa, sempre verifique qual é o site, se é um site seguro onde ele está pesquisando, fique de olho. Tá bom? Então, atenção ao celular. Muitos professores, eu mesmo, sou uma professora que uso bastante a tecnologia porque eu sou da ludicidade. Então, eu gosto muito de joguinhos, eu gosto muito de brinquedos, brincadeiras. Então, a gente usa bastante o celular. Mas é importante que tudo tenha prazo, né? Eu uso isso em alguns minutos na sala de aula. Eu uso isso em alguns minutos quando eu estou dando aula aqui na minha casa, que eu dou aula para algumas crianças. Então, é muito importante nós ficarmos atentos, tá? Em época de prova, ele só pega o celular depois da última prova. Então, na verdade, ele pode, até época de prova, tá? Ele pode até pegar o celular. É ruim você tirar uma coisa que ele gosta muito. É só você dar um prazo, dar um tempo para ele, entendeu? Ele vai ter tempo para estudar e tempo para pegar o celular. Então, vamos imaginar que você coloca lá na rotina de estudos que ele estude 1 hora por dia para estudar para a prova. Na rotina familiar, ele pode ter os seus 20, 30, 40 minutos de celular, entendeu? Não tira bruscamente, mas
E se o resultado for bom? O celular depois da última prova, e se o resultado for bom? Não entendi. Entendeu? Então, assim, não tira bruscamente, coloque tempo. Entendeu? A criança precisa ter limites das telas. Ela precisa ter limites. E esses limites têm que ser feito junto com ela. Você e ela sentando olho no olho, conversando e definindo tempo para as telas, tá bom? Agora, quando tiver que fazer pesquisa, fica de olho para ver se o site que ele está pesquisando é site seguro, dá para fazer as pesquisas, dá para fazer as coisas legais. Então, a tecnologia, ela pode ser muito importante, ela pode ser uma grande aliada dos pais na hora de retornar à rotina escolar dos filhos. Então é muito importante. Inclusive, né, às vezes a gente pode utilizar aplicativos para que a gente converse com outras mães, saiba o que está acontecendo dentro da sala de aula. Então é importante a tecnologia. Porém, é preciso a gente ficar bem atento com relação a isso. Tá certo, pessoal? Eu quero saber... Aqui, entendi. Vou colocar em prática essa... Isso, faz isso sim, tá? É uma estratégia, tá? Porque assim, tudo na rotina tem o seu horário. Tem o seu horário de brincar. A criança tem... Eu fiz um quadro de rotina com as minhas sobrinhas, né? Eu sempre falo disso. Eu fiz um quadro de rotina com elas. E foi interessante, porque conforme a gente ia fazendo, a sobrinha, a mais velha, falou assim, nossa, mas eu só brinco, mas eu só... Eu falei, tá vendo? Se você colocar tudo encaixadinho, você vai ter tempo pra tudo. Isso é legal, isso é interessante. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora, ó, antes de terminar, eu quero falar pra vocês uma pequena frase do livro de Daniel Siegel, Disciplina Positiva, Disciplina Sem Drama. Uma frase dele que vai pegar um pouquinho aqui e aqui em vocês. Nós acreditamos que os pais mais carinhosos e conscienciosos são aqueles mais duros consigo mesmo, né? Eles querem disciplinar bem toda vez que os seus filhos aprontam. Mas isso simplesmente não é possível. Então, dê uma folga para você. Olha só, respira, se acalme, ame os seus filhos, estabeleça limites claros, discipline com amor e acerte as coisas com ele quando ele errar. Esse tipo de disciplina é bom para todos os envolvidos. Olha que interessante. Então, é muito importante que você comece por você, que você esteja equilibrada para poder ajudar o seu filho nesse ano que se inicia, né? Nesse retorno, nessa volta às aulas. Crianças que estão ansiosas, nossa, ansiosas, e nós também, né? Muito ansiosos com o que vai acontecer. Então, se policie, fique atento, façam as rotinas, tá certo, pessoal? Bom, e eu vou ficando por aqui. E essas estratégias, dicas, como disse a nossa amiga, a Jéssica, né? Essas dicas são muito importantes para que você siga. É para seguir, gente. É para seguir, é para fazer. Façam uso delas. E se você encontrar pessoas, mães desesperadas, né? Que não sabem como preparar o filho para o início da aula, que vocês acham que precisam também dessas estratégias, compartilhe. A gente não pode guardar numa caixinha os conhecimentos. A gente tem que jogar para todo mundo, para que todo mundo tenha os mesmos conhecimentos que a gente. Quanto mais mães esclarecidas, mais família vai estar feliz, harmoniosa, sem berro, sem grito, crianças felizes, filhos nota 10, família nota 10. Tá certo, pessoal? Um grande beijo para vocês e um bom retorno às aulas. E qualquer coisa, qualquer dúvida, manda no direct. Eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, turminha. Tchau, tchau.